O livro a seguir se encontra em domínio público. Opúsculo Humanitário, de Nízia Floresta. Capítulo 48. Por uma anomalia dos nossos costumes, no Brasil, onde a mulher nada é ainda pelo espírito e nenhuma liberdade goza das que utilizam e honram as mulheres do Norte, onde o seu nome não se listou até hoje no grande catálogo dos progressos humanitários por uma instituição qualquer de beneficência, são as mães quase sempre o árbitro exclusivo da educação das filhas, prerrogativa de que muitas se ufanam por não verem nela o indiferentismo ou o desprezo hereditário de nossos homens pela educação do sexo. A elas, pois, incumbe particularmente prevenir ou corrigir as faltas dos primeiros anos, convencidas de que é um absurdo pretender que as meninas, a cuja educação doméstica não presidem os bons exemplos e o empenho constante de bem dirigi-las, possam depois aproveitar, em toda a amplidão, as boas lições que porventura venham a receber. Atentem todas as mães brasileiras como convém ao seu próprio interesse, a dignidade da família e a glória da pátria na aurora do seu engrandecimento para as propensões de suas filhas, e empreguem todos os seus esforços para arredá-las a tempo de tudo quanto possa animar as más e enfraquecer as boas. Evitem-lhes, sem que elas se apercebam até uma certa idade, as ocasiões de acharem-se em companhia de quem quer que seja longe de suas vistas, ou das de preceptoras esclarecidas e dignas de sua confiança. Transfundam nos tenros corações de suas filhas a inata doçura e as boas qualidades do seu, furtando-as aos exemplos da vaidade, de orgulho e dos erros que tendem a destruir ou a inutilizar a sua obra. Resignem, por amor delas, o gosto imoderado pelos prazeres do mundo, sem todavia abstê-las completamente deles, sendo que um e outro excesso lhes pode ser da mesma sorte prejudicial. É harmonizando distrações inocentes com úteis ocupações que uma mãe judiciosa deve procurar fortalecer o físico e o moral de suas filhas, desde a mais tenra infância. Procurem, sobretudo, habituá-las ao trabalho, apresentando-o como uma virtude necessária em todos os estados da vida, qualquer que seja a opulência do indivíduo, e não digno do desdém com que o olham certas classes. As mulheres mais consideráveis das nações de que falamos sabem ocupar utilmente o tempo. A esposa, irmã e noras de Luís Filipe rodeavam de noite uma mesa redonda no Palácio das Tulherias para fazerem serão. A esposa de Lamartine e outras muitas mulheres que vivem na grande sociedade e são obrigadas a sacrificar-lhe uma parte de seu tempo, têm todavia horas reservadas para o trabalho assim intelectual como material, alternando-o com obras de beneficência, em que grande parte dela se ocupa. Um dos primeiros trabalhos de escultura que admiramos em Paris, na igreja de São Germain-l'Auxerrois, foi um grupo de anjos de mármore sustentando uma pia d'água benta, cinzelado pela digna companheira do inimitável escritor francês. Por toda parte encontram-se naqueles países primores de arte, em todos os gêneros, da mão das mulheres, que provam não somente o seu gosto e o estudo a que se dão, mas também o hábito do trabalho adquirido desde os verdes anos. Não é nas representações teatrais, principalmente as de nossa terra, nem nas casas de baile que entre nós muitas meninas frequentam de comum com o colégio, donde as mandam buscar, interrompendo seus exercícios escolares, para não perderem triunfos que inebriam as filhas e lisonjeiam os pais, nessa atmosfera viciada, onde a crocodílica voz de improvisados galantes ou de galantes parasitas destrói quase sempre o efeito das mais severas lições de moral, que uma jovem donzela adquire o gosto e o hábito do trabalho, ainda menos a janela, ordinariamente telégrafo especial do resultado da ociosidade em que as deixam vegetar. É sim no lar doméstico ou fora dele, mas estimulada sempre pelos bons exemplos da família e pelo nobre desejo de bastar-se a si mesma utilizando a humanidade. Para guiar as meninas em tão grande e digno empenho, será preciso vencer-se à fraqueza, que se tem de inspirar-lhes gosto por futilidades, as quais, dando-lhes apenas ligeiros matizes da boa educação, só lhes atraem passageiros sucessos, que lhes preparam bem vezes no futuro tristes e cruéis desilusões, senão a perda do repouso da consciência, a ruína total de sua felicidade. Capítulo 49. Tocamos de passagem no triste exemplo, apresentado às crianças, do desprezo e excessiva severidade empregada por alguns senhores para com os escravos. Exemplo que tem já produzido parciais, e praça a Deus não produza gerais funestas consequências.
Acrescentamos agora que é muito para desejar que certas mães de família, a quem alguns desses infelizes têm a dupla desgraça de pertencer, retenham perante suas filhas os frequentes assomos de cólera, que as levam a vomitar grosseiras injúrias contra eles, acompanhadas muitas vezes de castigos corporais, que com horror temos vistos consentirem, e até excitarem suas jovens filhas a aplicar-lhes elas mesmas. Não se refletindo que o embrutecimento dos escravos, privados de toda a educação moral e religiosa, deve excusá-los de grande número de suas faltas, não se lhes tolera a mais ligeira desobediência, quando por toda parte veem eles, os que receberam educação, cometerem em grande escala graves desobediências, quer para com seus pais, quer para com as leis do Estado. Porém, muitos senhores, não querendo reconhecer que sob o invólucro grosseiro do preto bate muita vez um coração nobre, generoso e capaz das maiores virtudes que honram a humanidade, creem encontrar no homem ou na mulher sujeitos ao tirânico jugo da escravidão um animal de carga, ou um necessário autômato, cujas molas devem mover-se a gosto ou a capricho de seu dono. É tempo de fazer sentir à nossa mocidade que por entre esses infelizes, a quem se oprime de trabalho e de maus tratos, negando-se-lhes até a liberdade de refletir, existem mães, filhos, irmãos, etc., que sofrem em silêncio sem outra defesa mais que suas lágrimas, sem outra garantia que a cega obediência, sem outra vingança que a sua muda oração a Deus. Deus que nenhuma raça fez, para sobre uma outra ter revoltante primazia e limitado poder. Verso A Lágrima de um Caetê, da própria Nisa Floresta, publicado em 1849. Mães brasileiras, afastai dos olhos de vossos filhos o espetáculo de uma opressão cruel, que lhes enerva a compaixão e agrava mais a triste sorte desses míseros a quem deveis, como cristãs, caridosamente dirigir. Ensinai-lhes cedo a olhá-los como nossos semelhantes, e, por conseguinte, dignos de nossa comiseração no estado a que os reduziram nossos maiores. A viva compaixão que mostráveis quando meninas, como geralmente mostram todas as crianças, vendo-os sofrer castigos, prova incontestavelmente que uma conduta inversa não pode ser resultado de propensão natural, mas sim da fatal herança do antiquário bárbaro e prejuízo, que graças aos progressos da civilização moderna, a voz da humanidade, criando cada dia novos prosélitos, conseguirá banir da face de todo o mundo cristão. Procurai, enfim, refundir todos esses e outros costumes, tão contrários à civilização dos povos, em um quadro de edificantes e dignos exemplos, mais próprio a ser copiado pela nossa mocidade de hoje, e a torná-la feliz em um futuro que é só dela. Capítulo 50. Em vez dos jogos de exercício, dos passeios campestres e de pequenos agradáveis trabalhos de uma utilidade real para a infância, acostumam-na em indolente languidez, que a faz por vezes contrair males precoces a depender inteiramente, ainda nas coisas mais fáceis, do auxílio das escravas, sem as quais a mulher brasileira assim habituada nada pode nem sabe fazer. Não se adverte que a virtude e o saber são os únicos bens indefectíveis, que somente eles podem acompanhar o indivíduo através dos vórtices morais que aluem os palácios e os mesmos tronos, reduzindo à miséria os mais orgulhosos senhores de opulentas fortunas. Muitos pais, no meio dessa opulência, nas cidades ou em suas fazendas e engenhos, onde alguns vivem à guisa de verdadeiros bachás, fazem alarde de rodear suas filhas, cujo espírito deixam em completo ócio, do prestígio frívolo da grandeza material, grandeza que bem vezes lhes sufoca até o sentimento de sua natureza, julgando-se de uma raça privilegiada, superior a todos os seus semelhantes, sujeito às eventualidades da fortuna. Quando esses colossos de vaidade desabam da altura a que os elevara a pura matéria, confundem-se no mundo das inteligências com um pó levantado pelo tufão que passa, pondo em evidência toda a sua nulidade e todo o horror de sua situação. Prescindindo de outros muitos, a história da França moderna apresenta inúmeros exemplos da nenhuma estabilidade dessa opulência, que ensoberbece e desvaira muitas famílias, quando só deveriam ver nela um meio de tornarem-se melhores, consolando a indigência e cooperando para o engrandecimento da pátria. A nobreza francesa sob o antigo regime, educando suas filhas nos princípios aristocráticos que tanto a distinguiam, julgava bastante acrescentar ao conhecimento de sua ilustre linhagem e dos feitos d'armas dos seus varões,
o ensino superficial de algumas prendas adaptadas ao brilho de seu nascimento. Então primazia indisputável nos direitos ao poder e à glória, apesar dos vícios e dos crimes que o haviam muitas vezes manchado. O verdadeiro soberano das nações, o povo, esse vulto indelineável, como lhe chama o sábio Herculano, abriu a cratera de sua reconcentrada cólera, e em pouco as grandes fidalgas, que haviam escapado à mão do algoz atrozmente descarregada sobre a linda cabeça de sua virtuosa e infeliz rainha, fugiam espavoridas ocultando o nome cujo prestígio as embriagara, ou definhavam de miséria e de dor nas águas furtadas de Paris, e algumas, baldas de uma instrução sólida, serviram de damas de companhia, de aias de crianças nas casas de famílias burguesas, tão desdenhadas outrora por elas. A lição havia sido tremenda, não podia deixar de aproveitar-lhes. Desde então, a nobreza compreendeu que não devia limitar a instrução de suas filhas ao conhecimento das etiquetas do grande mundo e ao da enumeração de seus títulos, que de nada valem, nem utilizam nas crises que dissipam as ilusões de um nome herdado, de uma glória factícia. Hoje, são elas educadas em princípios mais conformes à humanidade e procuram adquirir sólidos conhecimentos no gênero de instrução a que se dedicam, sendo quase toda a nobreza de acordo em amestrar a mocidade ao trabalho, do qual lhe deu exemplo a própria rainha Amélia, até o dia de sua precipitada fuga pelos subterrâneos das Tulherias. Se as mulheres da alta aristocracia das nações cultas, cercadas da prestigiosa nobreza de tantos séculos, sustentada por fortunas colossais e pelos grandes feitos de muitos de seus maiores, compreenderam, enfim, que o trabalho é a única égide invulnerável assim nos grandes terremotos sociais, como na agressão dos vícios em todas as classes da sociedade, como podem as nossas conterrâneas, cujo orgulho não tem por base nenhuma daquelas vantagens, desprezar o trabalho e passar todo o seu tempo ocupadas de frivolidades, afetando muitas uma delicadeza que lhes não permite mesmo, sem comprometer sua saúde, suportar os descuidos ou o serviço mal feito das mucamas? É na verdade para lastimar ver algumas de nossas meninas possuindo, aliás, os necessários elementos para tornarem-se excelentes mães de famílias e mulheres notáveis, entregues ao torpor de uma má educação, dormirem até alto dia, levantarem-se maquinalmente e vagarem pelo meio da família em completo desalinho, sem uma ideia do nobre fim para que foram criadas, sem um estímulo para as práticas e a ordem que as deviam conduzir a ele. Se Helvécio, que diz ser o ócio necessário para o desenvolvimento da inteligência, tivesse razão, por certo que as mulheres das outras nações não poderiam levar a palma as nossas, que se acham nas melhores condições, conforme ele, para tal desenvolvimento. Mas nem sempre os espíritos filosóficos veem a verdade onde ela está. De Stael, em vez do ócio, julgava ser a melancolia necessário incentivo para obter-se o mesmo resultado, e houve uma época na França em que a melancolia e languidez passou por moda. Os povos, ainda os mais ilustrados, têm também suas fraquezas. Esta foi uma das mais ridículas daquele, entre o qual felizmente certos escritores tomaram o peito a banir das sociedades a representação de uma farsa, quando o gênio mais ou menos desenvolvido de seus atores a ia por demais generalizando. Capítulo 51. A educação física é ainda entre nós tão mal compreendida como a moral. Vemos crianças, podendo já fazer o uso das pernas, passarem a maior parte do dia nos braços das diferentes pessoas da família, ou das escravas designadas pelos pais, que ostentam uma certa fortuna real ou aparente, para suportarem passivas esses fardos e todas as suas exigências. O costume mourisco de se fecharem as mulheres em casa, que a civilização não desarraigou ainda inteiramente do Brasil, salvo nas famílias cujos chefes, temendo conceder-lhes a liberdade de um higiênico passeio cotidiano, deixam-nas livremente frequentar os espetáculos e as reuniões mais perigosas, muito concorre para que as meninas não adquiram um certo grau de energia e de força, imperfeitamente obtido no trânsito que fazem algumas indo às escolas, pelo meio dos miasmas da atmosfera de nossas ruas, ou na constante vida caseira. Há em todos os lugares habitados de nossa terra, mesmo em suas primeiras cidades, muitas famílias que passam anos inteiros sem transpor o limiar de suas casas, a não ser nos domingos para irem à missa, se isso fazem. A vida se passa para grande parte delas sem outro exercício, sem outro trabalho, afora o que algumas chamam com ênfase governo da casa, consistindo este muitas vezes no desgoverno, na confusão entre o nada fazer e o ordenar constantemente sem método,
sem pensamento. Neste aprendizado e nesta indolência decorre a vida da menina, a quem se repete de contínuo a velha arriscada máxima: reprime todos os impulsos da natureza e embelece-te para seres mulher. Isto é, habitua-te desde a infância à hipocrisia e procurar reinar pela matéria, embora o teu reinado seja de pouca duração. Transcreveremos aqui um trecho da educação de uma menina inglesa dirigida por seu respeitável pai, cujo exemplo muito desejamos ver seguido pelos pais brasileiros, ao menos sua maneira de pensar a respeito do sexo. Abre aspas. Tratei de dar a seu corpo e a seu espírito um grau de força, que raras vezes se acha no sexo, fecha aspas, diz esse venerável ancião. Abre aspas. Apenas foi ela suscetível de pequenos trabalhos de agricultura, do cultivo do jardim, e ajudou-me constantemente nessa sorte de ocupações. Selena, tal era o seu nome, adquiriu bem depressa nesses exercícios uma destreza cujos progressos eu admirava. Se as mulheres são em geral fracas de corpo e de espírito, é menos pela natureza que pela educação. Nós alentamos nelas uma indolência e uma inatividade viciosas, que falsamente apelidamos de delicadeza, em vez de fortificar-lhes o espírito por meio dos severos princípios da razão e da filosofia. Só se lhes ensina as artes inúteis, que alimentam a moleza e a vaidade. Na maior parte dos países que percorri, a música e a dança formam a base de sua educação. Elas só se ocupam de frivolidades, e somente isso lhes pode interessar. Esquecemos que das qualidades do sexo depende a nossa consolação doméstica e a educação de nossos filhos. Serão próprios para preencher tal fim seres corrompidos desde a infância, não conhecendo nenhum dos deveres da vida? Tocar um instrumento musical, desenvolver suas graças aos olhos de alguns moços ociosos e corrompidos, dissipar os bens de seus maridos em loucas despesas, eis a que se reduzem os talentos de grande parte das mulheres nas nações mais civilizadas. As consequências de semelhantes sistemas são tais que se podem esperar de uma fonte tão viciada: a miséria particular e a servidão pública. A educação de Selena foi calculada sobre outras bases e dirigida por princípios mais severos, e todavia pode-se chamar severidade o que abre a alma aos sentimentos, os deveres morais e religiosos, e a prepara para resistir aos males inevitáveis da vida. Fecha aspas. Quão longe se está em nossa terra, não diremos somente de prática, mas da razão esclarecida que ditou essas linhas? Não só a espécie de instrução que distingue algumas de nossas jovens é, com pequenas exceções provadas por aquele respeitável pai, mas também se entretém nelas em vez de procurar se banir a indolência. Abre aspas. Que em nosso clima se espreguiça e o infesta, e as portas, a ciência e as artes fecha. Fecha aspas. Como tão propriamente disse o nosso poeta Magalhães. Capítulo 52. Volvamos agora um olhar para as nossas classes pobres e vê-las-emos quase por toda parte perdendo o precioso tempo de que poderiam tirar grande utilidade se o empregassem em um trabalho bem regulado e seguido. Diferentes das mulheres pobres das nações que mencionamos, as nossas pouco se ocupam em geral do dia seguinte, isto é, de ajuntar por meio de uma indústria honesta e de razoáveis economias com o que prover no futuro às suas necessidades. Enquanto aquelas, considerando o trabalho como um primeiro dever, procuram inspirar o gosto dele a seus filhos, acostumando-os a fazerem uso de seus membros, apenas andam, ensinando-os a entreter-se em diversos brincos úteis de invenção sua, estas trazem-os ao seu colo de manhã até à noite, e deixam-nos depois vagar até a grande sem nenhuma sorte de ocupação. Vimos em França e em Inglaterra mães de 4, 5 e mais filhos amamentando ainda um, saberem dividir e utilizar tão bem o seu tempo que os pensavam faziam todo o serviço interno da casa e lhes sobravam horas para ajudarem seus maridos no comércio, nas artes ou na lavoura, apresentando no fim do dia o resultado da sua aplicação. Verdade é que naqueles países não se inculca, como aqui, a mulher, a falsa ideia de que ela nada pode ser por si mesma, sendo-lhe indispensável o braço do homem para fazê-la viver, com a sua razão para dirigi-la. Assim, quando a jovem, de qualquer condição que seja, transpõe ali o limiar nupcial, não leva como as nossas a presunção de que alcançou a única glória a que se deve inspirar a mulher, esperando do marido todas as suas comodidades e a satisfação de todos os seus caprichos,
direito que julga indisputavelmente firmado, constituindo-se simples mãe de seus filhos. Presunção bem vezes fatal àquelas que não procuram firmar o seu direito em bases mais sólidas que não as das palavras do homem, pronunciadas perante um sacerdote, palavras que nenhuma felicidade real trazem à mulher sensível, quando não são o resultado do sentimento e garantidas pela moral e constância daquele que as pronuncia. Um exemplo bem eloquente desta verdade acaba de apresentar a infeliz esposa e mãe de 5 filhos de um alto funcionário, homem ilustrado, magistrado íntegro e afetuoso pai. Educada no meio da grandeza e amada depois por esse homem, a filha de um dos primeiros cortesãos de seu tempo devia por sem dúvida crer-se segura daquele direito, desde que o desposou e lhe deu 5 filhos. Volveu o tempo, e a pobre mãe, que nunca tinha deixado de ser esposa fiel, pereceu abandonada e miseravelmente em uma pequena casa da mesma cidade, onde o esposo e seus próprios filhos, ostentando o luxo e a consideração da alta sociedade, só lhe apareceram em seus últimos dias para tornar-lhe mais dolorosa a hora do passamento. Lição eloquentemente triste para as mulheres de todas as condições que se creem ao abrigo das vicissitudes da sorte, só porque conseguiram tomar o nome de um homem de mérito. É trabalhando de dia em dia por adquirir a afeição e os respeitos do companheiro que lhe roube por sorte e tornar-se superior aos acometimentos do ciúme que a esposa consegue firmar a sua felicidade doméstica, e não por laços julgados indissolúveis e santos por aqueles que facilmente os profanam quando as paixões os agitam. Capítulo 53. Em geral, os brasileiros não conhecem a economia do tempo, e é bem para lamentar que as classes pobres, principalmente, não se compenetrem da necessidade desta economia e das vantagens que resultariam aos seus filhos se lhes apresentarem sempre com nobreza a imagem do trabalho, que devia caracterizá-las e distingui-las na sociedade de seu país. Se o desprezo do trabalho produz nas classes abastadas funestas consequências, o que será das pobres, máxime daquelas que, não se resignando com o estado em que Deus as colocou, querem mostrar-se aos olhos do mundo trajadas acima de sua condição? Na França, esse reino elegante das modas, distinguem-se as classes operárias pelo seu trajar, e muitas pessoas há dessa classe que, tendo adquirido fortuna, conservam nobremente depois a mesma simplicidade. Este bom senso é, porém, desconhecido entre nós. Ver-se frequentemente a filha do empregado inferior e mesmo do artesão, cujo trabalho apenas lhe dá para o sustento cotidiano, ostentar o luxo da filha do abastado. Um tal gosto imprudentemente inspirado pelos próprios pais desse inocente tem-na muitas vezes levado à declividade de um abismo, onde não é mais possível retroceder. É quase sempre dessa parte da sociedade, educada nos princípios contrários aos que convém e honram a sua posição no mundo, que sai o maior número das vítimas da corrupção e da miséria, negras tarjas lançadas no painel colorido das nações civilizadas. Riso satânico do espírito do mal transpondo inalterável os séculos para chasquear incessantemente do espírito do bem que procura guiar a humanidade à perfeição. Entregues à indolência e à ociosidade na abnegação do trabalho e na falência total de meios empregados para inspirá-lo, essas infelizes criaturas caem na degradação e muitas vezes no crime, perpetuando a miséria e o opróbrio da geração em geração por este vasto e rico solo do Brasil, que em seu nascente progresso tanto há mister de braços e de instituições morigeradoras. Quantas vezes em diferentes pontos das nossas províncias tivemos ocasião de deplorar essas vítimas da vida ociosa de suas mães ou de seus vícios, cujo aspecto enluta a natureza e punge a alma do homem virtuoso? O imparcial A. de Saint-Hilaire, em seu livro sobre São Paulo, tocando neste ponto, depois de algumas linhas que nos repugna transcrever, diz, abre aspas, em nenhum lugar eu tinha visto tantos, havia de todas as cores, as pedras das calçadas estavam, por assim dizer, cobertas. É difícil para o viajante honesto entrar em tão tristes detalhes, mas ele deve ter a coragem de fazê-lo quando for uma oportunidade para mostrar em que estado de degradação as classes pobres podem descer, se forem totalmente abandonadas a si mesmas, se não as ensinarmos que o trabalho, removendo-as do mal, as purifique e as honra. Se, enfim, negligenciarmos completamente sua instrução moral e religiosa. Os filhos de muitas dessas mulheres, porém, mal nasceram, e diante dos seus olhos tinham vícios.
E, se alguma coisa lhes ensinava, eram da infâmia, e o sacerdote, esquecendo-se dos preceitos do seu mestre divino, não exclamava como ele: Ah, deixai que essas crianças venham a mim. Fecha aspas. Em outra parte, tratando da causa primordial desta corrupção, em um país tão grandemente favorecido da natureza, o ilustre viajante acrescenta, abre aspas, desde Vila Boa até Rio das Pedras, talvez eu tivesse tido 100 exemplos dessa indolência estúpida. Esses homens, estupefados pela ignorância, ociosidade, estranhamento de seus semelhantes e provavelmente por prazeres prematuros, não pensam. Eles vegetam como a árvore, com a grama dos campos. Fecha aspas. E de feito assim é. O viajante brasileiro que tem visitado os nossos sertões não poderá deixar de reconhecer o cunho da verdade nessas linhas do digno Saint-Hilaire. E conosco fazer ardentes votos para que a narrativa do Estado-objeto, em que vive grande parte desses povos, desperte a atenção e o patriotismo do nosso governo. Capítulo 54. Dissemos que não limitaríamos a nossa análise sobre a educação de nossas mulheres a esta ou aquela província, mas sim a todo o Brasil. Nunca nos assomaram os epidêmicos delírios de mal-entendido orgulho provincial, funesto germe fomentado outrora entre nós por disfarçados inimigos da prosperidade desta grandiosa e rica peça, tão invejada pelos estrangeiros e tão ameaçada por seus próprios possuidores de perder em sua divisão o prodigioso valor que o seu todo constitui. Amamos com religioso entusiasmo a nossa pátria, isto é, toda a vasta terra de Santa Cruz. Em qualquer ponto dela consideramo-nos em nossa pátria e os povos aí nascidos nossos conterrâneos e irmãos. Que importa termos visto pela primeira vez a luz nesta ou noutra de suas províncias, se é o mesmo céu brasileiro que nos cobre, o nosso verdejante solo que pisamos, e se o mesmo interesse comum nos reúne e fraterniza? Todos os brasileiros, qualquer que tenha sido o lugar de seu nascimento, têm iguais direitos à fruição dos bens distribuídos pelo seu governo, assim como à consideração e ao interesse de seus concidadãos. É, portanto, em favor de todas as mulheres brasileiras que escrevemos. É a sua geral prosperidade o alvo de nossos anelos, quando os elementos dessa prosperidade se acham ainda tão confusamente marulhados no labirinto de inveterados costumes e arriscadas inovações. A classe, chamada na Europa do povo, esta nobre classe onde as virtudes se perpetuam sem o auxílio do cálculo, sem o frívolo estímulo dos vãos títulos de avós, não pode ter a mesma acepção em um país onde não há nobreza hereditária, e os títulos não se conferem somente ao verdadeiro mérito. Fazemos, portanto, menção de duas classes distintas de brasileiros, rica e pobre. A primeira, podendo gozar pelos favores só da fortuna, de todas as vantagens materiais, de todas as garantias obtidas com dinheiro, esse vil metal que na terra compra tudo, exceto a virtude e o talento. A segunda, podendo atingir pela inteligência ao acúmulo da glória que dão as artes e as ciências, únicos e inexauríveis mananciais de poder e de prosperidade que enobrecem os povos e elevam as nações. Tratando da educação da mulher nessas duas classes, a voz da humanidade primeiro e depois a da honra de nosso país, nos impõe o dever de insistirmos com mais energia em reclamar o melhoramento da última, principalmente daquela parte que vive sem recursos, porquanto o seu abandono a expõe aos mais tristes extremos, não possuindo o prestígio de um título nem as galas da riqueza, que disfarçam e fazem mesmo desculpar os vícios abrigados nos salões. Implorando, pois, a filantropia do governo para a classe desfavorecida da fortuna, repetiremos a esta as palavras do grande poeta Victor Hugo. Abre aspas. Deixa-te aconselhar pela agulha operária. Apresenta ao teu trabalho, apresenta a tua oração. Quem diz em voz baixa, trabalha, ó, acredite, Deus vês. Fez nascer do trabalho que o insensato repele. Duas vias, a virtude que faz a alegria doce e a alegria que torna encantadora a virtude. Fecha aspas. Se instituísse uma classe pública de operárias em toda a sorte de trabalhos, oferecer-se-ia a uma parte das famílias desvalidas do Brasil não somente um meio seguro de as livrar da miséria, mas ainda de habilitá-las para um futuro que não está longe. Preparada por uma sábia administração, essa classe tiraria e faria ao mesmo tempo com que a pátria tirasse proveito dos grandes recursos que encerram o nosso riquíssimo solo.
Neste solo dileto do Criador, quando se tiver sabido dar o conveniente desenvolvimento à indústria e às artes, inspirando-se ao seu povo por meio de fortes incentivos, o amor ao trabalho, as classes operárias não temerão por sem dúvida a mísera situação em que vive parte das operárias do país mais poderoso da idade atual, a Inglaterra. Essas infelizes criaturas vegetam subtraídas aos olhos do público nesse bazar do mais ostensivo luxo aristocrático, semelháveis ao corpo arruinado de úlceras, ocultando-se debaixo das sedas e pedras preciosas de que vãmente se adorna já ao tocar o limiar da eternidade. Os progressos da civilização cristã nos deixam lobrigar o grande espetáculo do nosso povo regenerado da negra mancha, que lhe imprimiram os nossos antepassados, cancro moral, minando-lhe as mais excelentes qualidades da alma. É mister habituar nossos filhos para esse feliz porvir, em que todo o trabalho será feito por braços livres, porvir de grandeza e de glória, no qual o brasileiro, extasiando-se na contemplação da magnificência de sua natureza, não sentirá como nós a aplicação que se nos pode hoje fazer dos seguintes versos de Byron, inspirados nas deliciosas margens do Tejo. Poor paltry slaves, yet born amid its noble sands, why nature was why wonders on such men? Traduzido, abre aspas. Pobre povo de escravos, nascido em tão belo clima, para que prodigalizaste teus dons à natureza, a semelhantes homens? Fecha aspas.